Olha só, você já parou para pensar por que boceja? É uma pergunta mais simples do que parece, né? Bocejar é um reflexo automático, mas de onde vem essa necessidade repentina de ar fresco e relaxamento nervoso? Parece que todos conhecem alguém que boceja apenas ao ouvir falar de matérias difíceis. Alguém que começa a bocejar enquanto vê um filme ou uma série, e logo todo mundo está bocejando junto. Isso é contagioso. Mas por quê? Bocejar não é apenas um reflexo físico, é também psicológico. Às vezes você boceja porque sente que precisa liberar a tensão, outros tempos é um reflexo de cansaço ou falta de sono. Quando o seu cérebro detecta o estresse, ele pode enviar sinais para os nervos do rosto para fazer isso. E o pior é que quando você boceja, seu cérebro acaba de dar uma ordem errada e isso é atraente para os outros. Por isso não podemos evitar mais esse barulho. E da próxima vez que alguém começar a bocejar ao teu lado, lembre-se, ele está simplesmente tentando enviar um sinal de alerta para o seu cérebro. É como se dissesse, PSSP, cara. Aula terminou há 1 hora. Está na hora de ir embora. Vamos falar sobre um fenômeno que pode ser mais desconfortável do que uma reunião de trabalho, os bocejos. E você sabia que eles não são apenas um reflexo de cansaço, mas também podem ser contagiados pelos outros? É verdade, quando alguém ao seu redor começa a bolear, é quase impossível evitar segui-lo. Mas por quê? Bem, parece que o mecanismo é simples. Quando você vê alguém bocejar, seu cérebro associa isso à fadiga e logo começa a sentir um desconforto semelhante. E não é apenas uma questão de simpatia, mas sim de córtex cerebral. Nosso cérebro está realmente sentindo o que os outros estão sentindo. É como se estivéssemos sintonizados no canal da fadiga. Imagine que seu amigo começa a bolear durante uma reunião e você logo está bocejando junto, sem nem sequer ter notado. E então? Por que isso acontece? Bem, é mais ou menos como quando você vê alguém com um sorriso largo. Seu cérebro também quer sorriar. É o mesmo princípio. E se você for muito sensível a esses sinais não verbais, pode acabar bocejando sem saber por quê, ou até mesmo sem sequer ter visto quem começou. Quer dizer, é como se estivéssemos todos conectados em uma grande rede de fadiga, um bocejo aqui, outro lá, e logo estamos todos bocejando juntos. O que você acha? É contágio ou é só o seu cérebro fazendo suas próprias coisas? Então, você já parou para pensar por que exatamente bocejamos? É como se nosso cérebro estivesse dizendo, agora é hora de uma pausa, pessoal. E sabe qual é a melhor parte? Nós não escolhemos quando vamos bocejar. É como se fosse um convite instantâneo para o sono. Mas por que isso acontece? O cérebro regula os bocejos através do sistema nervoso central. A ideia é simples. Ao longo do dia, nosso cérebro acumula lixo em forma de toxinas e substâncias químicas. E quando essas coisas se acumulam demais, o cérebro começa a sentir falta de ar. É como um aviso para nós mesmos que é hora de pausar e reorganizar. E você sabia que os bocejos são contagiosos? Sim, mesmo não entendendo o porquê. É como se estivéssemos transmitindo uma mensagem secreta para nossos amigos. Vamos dormir agora. E eles acabam pegando a onda também. Quem é o cara da festa que acaba bocejando em um show de rock? Você mesmo, provavelmente. E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre algo que a gente já sentiu milhões de vezes: bocejar. É como se fosse um reflexo automático do corpo. Mas por quê? Vamos lá. Você está assistindo a esse vídeo, seu celular está vibrando e a sua mente está pensando em onde ir para o almoço. O que acontece aqui? Você começa a se sentir um pouco preguiçoso, né? Bem, isso é tédio, gente. E o bocejo, segundo os cientistas, é uma resposta ao tédio. É como se o seu corpo dissesse, eu não estou com vocês nisso. E pronto. Boceja-se vai para um mundo de sonhos feitos de café, né? Ah, mas é contagioso demais. Você vê alguém bocejando e automaticamente começa a sentir aquele tédio também. É como se o bocejo fosse uma piada que você não entende e precisa rir para entender. Então, é isso, o papel do tédio nos bocejos.
Boa desculpa pela lição de ciência em forma de piadas. Ah, e você sabia que bocejar pode ser um sinal de que seu corpo está tentando dizer algo? Mas isso é outro vídeo, não é? Você já parou para pensar sobre o porquê dos bocejos? Sim, é contagioso. Mas a pergunta agora é: como funciona essa magia de ficar adormecido no meio da sala, enquanto seu amigo mais acordado ainda está assistindo TV? Bom, vamos mergulhar nesse mundo fascinante e descobrir os segredos por trás desse fenômeno. Os bocejos são um reflexo automático que nos ajuda a regular o sono. Quando ficamos cansados, nosso cérebro envia sinais para as articulações de nossas vértebras, que então se esticam e fazem aquele famoso som, boceio. Mas é isso mesmo? Por que também podemos contagiar esse bocejo em nossos amigos? A resposta está na química do nosso corpo. Quando um dos nós da sala começa a bocejar, ele libera substâncias no ar que podem ser detectadas pelos outros, e essas substâncias são como uma espécie de chamada para o seu cérebro dizer: "Ei, você também está cansado." E pronto! Você começa a bocejar também. É como se fosse um sinal secreto que dizia: "Vamos dormir juntos." O que você acha disso? Foi uma surpresa descobrir isso, né? Ah! Você sabe quando seu cachorro boceja ao lado de você enquanto assiste a um filme? É como se ele estivesse pensando: "Eu também posso bocejar. E vou ser mais rápido do que você." Mas por que os animais bocejam mesmo? Será que eles estão apenas fingindo para parecerem menos cansados? Ou será que, de fato, tem algo a dizer sobre o mundo? Pois é, a ciência já descobriu que os animais também expulsam ar do pulmão quando bocejam. Mas não só isso. Eles também têm um reflexo nervoso chamado reflexo do bocejo, muito parecido com o nosso. Isso significa que, assim como nós, eles têm uma resposta automática para o estresse e a falta de sono. E você sabia que até os animais mais exóticos, como golfinhos e elefantes, também bocejam? Sim, é verdade. E é até divertido assistir. Imagine se seu gato pudesse bocejar junto com você enquanto assiste ao YouTube. Seria o máximo. Mas, sério, a próxima vez que você vir um animal bocejando, lembre-se, ele não está apenas fingindo, ele está apenas mostrando que é igual a nós. Ah! Você já parou para pensar por que boceja? Foi só hoje de manhã, quando eu estava assistindo a um vídeo de um gato fazendo yoga, e começo a boquejar como um foguete disparado. É contagioso mesmo, não é? Bocejos são uma das maiores piadas da natureza. Mas, sério, por que isso acontece? E o pior, por que ele é tão inesperado? De acordo com os cientistas, sim, eles existem. O bocejo é uma resposta automática do nosso cérebro para liberar a pressão no corpo e esticar os músculos. É como se nosso organismo dissesse: "Ei, cara, você está cansado ou envenenado? Vamos lá, boceje um pouco." E não é apenas isso. O bocejo também ajuda a manter a mente ativa e focada. Mas o melhor de tudo? É que os cientistas ainda não entenderam completamente por que o bocejo é contagioso. Alguns dizem que é porque nosso cérebro se conecta com o do outro, outras teorias falam em uma resposta social. Quer dizer, talvez seja apenas porque estamos observando e percebendo a emoção do nosso amigo. O importante é que os bocejos são uma forma divertida de nos conectar com os outros. E aí, pessoal? Você já parou para pensar por que boceja? É como se seu corpo estivesse dizendo: "Sabe de uma coisa, eu não vou mais ficar acordado, obrigado." E é contagioso demais. Sua colega de trabalho boceia e você também boceia. Sua família está assistindo TV e alguém boceja, e logo todos estão zonzeando. Mas por que isso acontece? Bem, quando estamos entediados ou cansados, nosso cérebro desativa os neurônios para nos fazer relaxar. E é aí que entra o bocejo, um mecanismo de defesa natural para manter nossa mente focada no relaxamento. Mas como evitar esses momentos de zonza? Bem, primeiro você precisa se divertir. Não seja um robô trabalhando sem parar, ou sua mente vai começar a pensar em coisas mais interessantes, como dormir. Segundo, faça exercícios físicos.
O exercício aumenta a atenção e melhora a nossa concentração. E por fim, esteja sempre se desafiando a aprender algo novo. Isso mantém sua mente alerta e você vai começar a notar que os bocejos